Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para facilitar o estudo para a aula que seria de hoje de ribossomos. Então os ribossomos estão associados à síntese de proteínas, né? Eles podem se apresentar individuais no citoplasma ou então associados ao retículo endoplasmático rugoso. Lá no citoplasma, os ribossomos eles têm essa função importante que é fazer a síntese de proteínas. Tudo começa aqui no DNA, onde estão os genes, né? O código para a síntese de uma proteína, ficam aqui no DNA, nos genes. O processo de transcrição transcreve esse código para o RNA mensageiro, que vem, deixa o núcleo, né? Passa pelos poros e vem aqui para ser lido, ó, aqui o RNA mensageiro, para ser lido pelo ribossomo. Várias partículas participam disso, né? Entre elas o RNA transportador, que traz os aminoácidos correspondentes às trincas, né, do RNA mensageiro, que já vou mostrar em detalhe para vocês. E dessa maneira se forma a proteína. A proteína pode ser uma enzima que tem função catalítica no nosso organismo ou uma proteína estrutural, como o colágeno, né, que vai dar resistência aos ossos e vasos sanguíneos. O ribossomo ele vai ser formado por duas subunidades. A gente vê aqui as duas subunidades separadas e quando ele se associa, ele forma essa única molécula, né, com essas duas subunidades. O ribossomo ele é uma organela celular, né, composta, a gente fala que ele não tem membrana plasmática, né, ele não tem a bicamada lipídica, mas sim tem uma estrutura molecular formada de RNA ribossômico e proteínas. É importante dizer que essa estrutura aqui, olha, dos procariontes, ou seja, das bactérias, essa subunidade menor, ela tem 30S e a subunidade maior tem 50S, formando um ribossomo de 70S. Esse S, pessoal, é de Svedberg, que é um coeficiente de sedimentação, né, dessas estruturas quando submetidas a uma força centrífuga. Nas células de eucarioto, essas subunidades elas têm coeficientes de sedimentação diferentes. Na eucarioto, a subunidade menor é 40S e a maior é 60S, formando uma estrutura de 80S, bem maior que a de procarionte. Isso tem importância porque os antibióticos conseguem agir na estrutura 70S dos procariontes, mas não interferem na síntese proteica das células eucariotas, tá certo? Vamos seguindo com a aula. Eu vou ser rápido para o vídeo não ficar muito grande e eu poder compartilhar com vocês, tá certo? Aqui, pessoal, a gente vê que os ribossomos eles podem estar como polirribossomos, sintetizando as proteínas que vão ter as mais variadas destinos, né? Os mais variados destinos, podem ficar no citoplasma, podem ir para a mitocôndria, ou podem ser secretados da célula através do complexo Golgiense, ou podem ir no núcleo para auxiliar nos processos de transcrição e duplicação do DNA, tá certo? Ou então, aqui embaixo, ó, antes da gente ir para outra parte, aqui embaixo a gente aumenta, né, esses polirribossomos. Olha os polirribossomos aqui atuando nesse filamento de RNA mensageiro e produzindo as proteínas, que terão os mais variados destinos. A outra forma dos ribossomos se apresentarem na célula é associados ao retículo endoplasmático. Toda vez que eles estão aqui associados ao retículo endoplasmático, a proteína que eles sintetizarem, elas serão exportadas para o complexo Golgiense, vão sofrer algumas modificações, como inserção de grupos fosfato, sulfato, ou então até de açúcares, e enviados para fora da célula. Porque essas proteínas produzidas aqui pelo retículo endoplasmático rugoso e complexo Golgiense, elas são exportadas das células para fazerem partes de células de outros tecidos. Tá ok? Aqui, olha, antes de explicar isso, eu vou minimizar, eu vou trazer um vídeo para mostrar como que ocorre em detalhes a síntese proteica para vocês, tá certo? Deixa eu tirar aqui, aqui o vídeo. Nesse vídeo, a gente vê o seguinte, a subunidade menor chegando aqui no RNA mensageiro, esse aqui é o RNA mensageiro, e posteriormente vai vir a subunidade maior.
Olha o RNA transportador trazendo o código aqui, que se completa ao RNA mensageiro, junto com um aminoácido. No ribossomo existem sítios importantes, como o sítio P, o sítio A e o sítio E. O sítio E é de saída do RNA transportador. O sítio P é ele quem faz a ligação peptídica entre dois aminoácidos. E o sítio A é o sítio de entrada do RNA transportador que vem trazendo um aminoácido. Então, olha só, o RNA transportador com anticódon aqui, ó, correspondente a essa trinca, traz um novo aminoácido. Ele vai se encaixar, é correspondente aos códigos, e o sítio P vai promover a ligação peptídica entre os aminoácidos. Olha lá, ocorre a síntese de proteína. Tá vendo? Esse RNA transportador aqui não tem mais finalidade. Então, a fita de RNA vai correr pelo ribossomo, ele vai ocupar o sítio de saída e vai embora, liberando aqui o sítio A para a entrada de um novo RNA transportador, que traz um novo aminoácido. E o sítio P vai unir esses dois a esse aminoácido novo com a ligação peptídica. E olha o que está acontecendo de novo com esse que forneceu esses dois aminoácidos. Ele já não tem mais finalidade, ele vem para o sítio de saída e o sítio A é liberado novamente. E isso vai acontecendo gradativamente, pessoal, até a síntese de proteína acabar. Então vamos visualizar isso acontecendo, né? Olha lá. Por final, existe um código de parada, que é UAA. Esse código sinaliza a todas essas estruturas ao ribossomo que acabou a síntese de proteína. E aí a nossa proteína está formada. É assim que acontece na nossa célula, tá, pessoal? É dessa forma que acontece na nossa célula. Então agora a gente vai voltar aqui para o nosso slide e vai ver. Olha, aqui nós temos 4 antibióticos. Eu vou falar aqui do cloranfenicol. O cloranfenicol, o que ele faz? Ele se liga à subunidade 50S do ribossomo de procarionte e inibe a formação da ligação peptídica. A junção dessa parte da proteína com esse aminoácido não ocorre mais. Isso faz com que a proteína... Isso faz com que a bactéria não consiga mais crescer. Então, ela não consegue se multiplicar. Então, aos poucos, a bactéria vai morrendo, tá certo? A eritromicina, vamos citar outro aqui, ó, a eritromicina. A eritromicina ela vai se ligar à subunidade 50S nessa região, impedindo que o RNA transportador se ligue ao seu anticódon e, portanto, possa, através do sítio P, ser adicionado à cadeia polipeptídica. E isso também impede que a síntese proteica tenha continuidade. Então, vocês podem ver que são existem muitos outros, então são vários antibióticos que vão impedir, que são utilizados para impedir a síntese de proteínas. A maioria deles são bacteriostáticos. Eles não matam a bactéria, mas impedem que ela se divida. E aos poucos o organismo consegue eliminar a bactéria. Entretanto, quando a síntese de alguma proteína, que é uma enzima importante para o metabolismo da bactéria, não é sintetizada, isso causa a morte da bactéria. E aí a gente fala que esse antibiótico ele é bactericida. Tá ok? Então, isso daí, pessoal, era a aula, né? Lógico que é uma aula bastante sintetizada, né? Nós não temos mais slides. É uma aula bem sintetizada para auxiliá-los. Não pode esquecer, ribossomo está relacionado com a síntese de proteínas, que é fundamental para a célula, tá certo? Então é uma organela celular muito importante e que é uma estrutura molecular. Ele não tem estrutura de membrana plasmática, tá certo? Eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp e eu vou passar isso daí para vocês no Classroom. Até mais e qualquer dúvida, entre em contato.